Deus, vocês estão felizes? Vamos lá, vamos dar início ao nosso culto. Glória a Deus. Pessoal que está aí no fundão, aumente sua expectativa, gere em você sede e fome por Ele. Prepara o seu coração para mais uma semente. Glória a Deus. Vamos demonstrar aquilo que nós carregamos, né? Vamos entregar tudo hoje aos pés dele. Gere em você mais fome, aumente a sua intensidade. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém. Vamos nos colocar em pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais uma oportunidade. Não há outro como tu, Rei dos Reis. Consigam numa só canção, numa só voz, juntos em nome do Senhor Jesus, levantarmos um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, e que chegue em suas narinas como um aroma suave e agradável. Espírito Santo, você tem total liberdade entre nós. Gere em você mais fome e sede por Ele. Não pode ser mais um culto. Entregue tudo que você carrega por Ele. Coração canta, tu és o som que o meu coração canta, Jesus, Jesus, tu és o som que o meu coração canta, tu és o som que o meu coração canta, Jesus, Jesus. Não me
De
Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que é Jesus. Você pode repetir isso? Vamos lá? E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que é Jesus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que é Jesus. Sua própria adoração. Vamos lá, levante suas mãos, declare aquilo que Ele é para você, aquilo que Ele significa para você. Vamos lá, levante as suas mãos. Vamos lá.
Ele é, vamos lá. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares. Declare aí, vamos lá, vamos lá. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O mais belo entre milhares e milhares. Declare de todo o coração, vamos lá. Vamos lá, é pra ele, gente, é pra ele, vamos lá. O meu
próprias palavras, vamos dizer o que Ele é para nós. Ele é amoroso, Ele é bondoso, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a estrela da manhã, é a pedra angular, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira. Jesus se faz presente aqui entre nós. Vamos lá, libera a sua adoração, libera. E não há outro rei dos reis. Santo tu és. És aquele que era e é e há de vir. Seu coração, por gentileza. Declare o amor que você tem por Ele. A nossa adoração, o nosso louvor tem que apontar para Ele. Jesus
você ficar de pé mais um minutinho só. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, Pai. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar no nosso meio, trazendo, ó Pai, revelação da Tua palavra, a luz da Sua palavra, para que o nosso entendimento, ó Pai, natural, Senhor Deus, seja movido pelo Teu Espírito Santo e possamos entender coisas sobrenaturais. Em nome de Jesus, é o que eu oro e é o que eu te peço, Deus. Usa a minha vida, faz, Senhor Deus, apenas um instrumento para o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 32, versículo 30. Quem aqui tem um plano de vida? Obrigado, Deus abençoe. Quem tem um plano de vida aí? Já planejou tudo? Vou casar, vou terminar a faculdade, vou casar, vou construir uma casa. Ninguém? Ninguém tem um plano? Levanta a mão, quem tem um plano? Todo mundo tem um plano, claro. E eu tenho vários planos. Porém, eu tenho uma notícia boa para te dar. Nossos planos só vão servir enquanto a gente viver. Porque a gente morrer, nossos planos vão servir para mais nada. Mas tem um plano, uma vontade de Deus para que o plano dele seja cumprido. E particularmente eu acredito que esse é o único plano que vale a pena. E a Bíblia nos mostra muito isso. O plano de Deus, não só para mim e para a sua vida, mas sim para a humanidade, e revelado ao longo da história da humanidade, ele é perfeito, não tem nenhum erro. Eu acredito que ele está na metade, e ele tem muita coisa ainda para rolar. Se puder acender essa última luz aí, ó, que hoje eu não quero ninguém dormindo, que se dormir eu vou dar um grito aqui. Desperta tu que dormes. Você acende para mim, João, fazendo um favor? Acende as luzes do fundo aí. E eu quero compartilhar um pouco desse plano, ou pelo menos um pouco a respeito desse plano. Qual o papel nosso, com o que diz respeito ao plano de Deus? Um pouco do plano de Deus. Como que ele vai ser, como que ele deve ser e por aí vai. Então, Êxodo 32, versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado. Do contrário, apaga o meu nome do registro que escrevestes. Algumas traduções falam assim: apaga o meu nome do livro da vida. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhes falei. Bom, até aí. Entende uma coisa? Acredito que aqui tem
bastante gente nova convertida, mas também tem bastante gente muito velha convertida, que nem eu. E desde quando eu me converti, ao longo da história da nossa igreja, nós temos ouvido que, se o meu nome, presta atenção, se o meu nome não tiver escrito no livro da vida, lascou. Não é isso? Quem já ouviu isso? Por favor, vamos agir, como é que fala? Isso aí, comigo, interagir comigo. E eu tenho ouvido isso desde quando eu sou criança. Se o meu nome não tiver escrito no livro da vida, lascou. Babau, como diz o outro. Eu não sei o que vai acontecer comigo se o meu nome não tiver escrito no livro da vida. Imagina se eu abrir o livro, o Senhor abre o livro, deixa eu ver aqui se está escrito Hit. Não está. Entende o que Moisés fez? Ele falou para Deus: Deus, se não for para cumprir o seu plano, que esse povo aqui risca o meu nome do livro da vida. Moisés falou assim: eu prefiro ir para o inferno se o Senhor não fizer a sua vontade na vida desses caras aqui. Uma promessa que Deus fez para Abraão, Moisés entendeu, e ele, Deus chamou ele, falou: Moisés, vem cá, tá vendo esse matinho pegando fogo aqui? Eu vou contar uma história para você, você vai cumprir ela para mim. Eu vou te contar o meu plano, faz assim, assim, assado. Moisés entendeu o plano de Deus, e mesmo assim, Moisés falou: Deus, se não for para cumprir o seu plano, risca o meu nome do livro da vida. É pedir para ir para o inferno um doido que fala um negócio desse. Por quê? Por que Moisés meteu o louco falar um negócio desse? Porque Moisés entendeu o que eu quero que vocês entendam, o que eu ainda estou entendendo, e eu entendi um pouco, que o plano de Deus é muito maior, muito melhor do que o nosso. Imagina o Alex, com 12 anos de idade. Bom, meu plano é jogar bola, formar meu corpo, planejar tudo sistematicamente, as estratégias do futebol. Quando eu tiver 20 anos, estar jogando num time, e casar, e ter um filho, e depois ser o melhor jogador, ser sempre honesto. Esse é um bom plano, não é um plano bom? É um bom plano. E eu duvido que tem gente aí, pelo menos nós aqui, estão planejando matar alguém, roubar um banco. São bons planos humanos. Mas, se só isso valer a pena, se só isso for a única coisa que você pretende fazer na sua vida, de ter um bom plano e executar esse bom plano, você não entendeu nada ainda. É o plano de Deus, a vontade de Deus que precisa ser cumprida na nossa vida. Sacou a jogada? O Michael vai ter um filho, e ele está planejando. Não, eu não planejei ter um filho, muito menos 3. O Michael com certeza está planejando. Não, o dia que for nascer, eu vou lá, vou ajeitar as coisinhas, nós vamos para o hospital, vou filmar, vai dar tudo certo, médico tal, vai desmaiar. Contrário de mim, que não planejei nem o dia de nascer os meninos. Foi uma correria. Para você ter uma ideia, eu coloquei a Tatiane dentro do banco da frente da ambulância e fui atrás. Não planejei. O nosso plano, por melhor que ele seja, não chega nem perto dos planos de Deus. A vontade de Deus, ela é perfeita, a Bíblia fala. E se nós não entendermos qual é o plano dele e qual é a vontade dele, nós vamos apenas viver os poucos anos que nos restam e morrer. E aí, no dia que a gente morrer, ele vai abrir um livro e deixa eu ver aqui se tem algum pecado seu. Hit, pecado. Não está seu nome aqui não, cara. Porque foi o que ele fez. Continua lendo comigo. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhes falei.
Veja, o meu anjo irá na sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Moisés sacou essa jogada. Deus, o Senhor tem um plano. Esse plano é perfeito. Eu entendi tudo. Eu vou catar esse povo aqui e nós vamos sair desse lugar. E ele foi lá e começou a executar o plano de Deus. Moisés, ele não queria pegar isso aí, essa bucha. Ele não quis. Ele falou assim, mas Deus, é melhor outro. Não me chama não, é melhor ir outro. Não, espera aí que eu vou terminar de contar o plano. E vai ser assim, vai ser assado. Ah, tá bom, entendi. A partir desse momento, ele esqueceu tudo da vida dele. Cara, não tem mais nada para mim. É o plano de Deus que eu vou fazer. Vai ser duro? Vai ser, mas eu vou cumprir o plano de Deus. Essa é a vontade dele. Vocês estão entendendo? Chacoalha a cabeça. Que bom. Mas teve um outro doido que falou um negócio desse aí também. Abre aí comigo, Romanos 9. Capítulo 1, versículo 1. Paulo fala assim, ó. Vou abrir duas traduções aqui para poder ver se dá mais certo. Digo-lhes, Romanos 9, 1. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha, e minha consciência e o Espírito Santo confirmam, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. O pensamento de Paulo a respeito dos irmãos dele, os judeus, irmãos que ele fala de sangue, não era só 2 ou 3 filhos da mãe dele, não, era bastante judeu. Ele fala assim, cara, eu prefiro ser apartado de Cristo, se o plano de Deus não for cumprido na vida dos meus irmãos judeus. Quando Paulo fala, eu prefiro ser apartado de Cristo, é a mesma coisa de ter o seu nominho e não apagado com a borracha do livro da vida. Se o nome dele estava lá, ele falou assim, eu prefiro ser apartado de Cristo, eu prefiro que apague meu nome do livro da vida, se não for para ser cumprida a vontade de Deus na vida dos meus irmãos. Não é por causa dos judeus, ou por causa dos gentios, ou por causa de mim, de você, simplesmente. É também. Mas entende, se Deus tem um plano para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, para os judeus, se Deus tem um plano para esses caras, então não é só para eles, não é só para nós, é por causa do plano de Deus. Essa é a jogada, cara. Esse é o motivo pelo qual a gente levanta todos os dias, ora, lê a sua Bíblia no seu devocional, busca entender a sua conduta. Será que eu estou vivendo uma vida correta diante de Deus? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou desagradando? É muito fácil eu, como líder de jovens, chegar aqui e falar assim, ó, a partir de amanhã eu não quero nenhuma das meninas aqui de sainha, de blusinha. Não quero mais os meninos aqui de shortinho. Todo mundo agora pode esquecer esse negócio de ouvir música secular. Pode parar. Tatuagem, esquece. E outra, pode começar a ler a Bíblia e mandar para mim os versículos que vocês estão lendo. Não adianta, cara. Porque daí semana que vem vocês vão vir aqui todo mundo de bata, todo mundo de sobretudo preto. Não vai mais ouvir música,
não vai mais fazer tatuagem, não vai beijar a boca dos outros, vai sentar, vai ouvir, aí eu vou olhar e falar, que bom, cara, a minha vontade está sendo feita, ó, eles estão me obedecendo. Se o seu coração não for mudado pela palavra de Cristo Jesus, não adianta a gente obedecer regras. Não, os pastor mandou, nós vamos fazer. Se o nosso coração, se o seu coração não for mudado por Cristo, se Jesus não fizer a diferença, se Jesus não te mudar, se você não fizer a vontade de Deus, não adianta fazer a minha. E sábado que vem está todo mundo muito bonitinho. Só vai estar fazendo a minha vontade. É o nosso coração que precisa ansiar. Não que todas essas coisas que eu falei, e não vou repetir, não seja a vontade de Deus, é óbvio, né? Que beijar a boca dos outros aí à torta direita não é a vontade de Deus, eu acredito. Pelo menos é o que eu tenho lido. Mas, se o meu coração e o seu coração não entender que realmente a vontade de Deus me apartando das minhas vontades, se eu não entender isso, é tudo em vão. Tudo em vão. A influência que Jesus tem que fazer na minha vida, além de mudar a minha vida aqui, para eu poder ser melhor a cada dia, com os outros e tudo mais, além disso, eu preciso entender a vontade de Deus, cara. Eu preciso saber o que Ele quer de mim, o que Ele quer para nós, o que Ele quer para a humanidade. Eu preciso entender isso. E se eu não ler a Bíblia, se eu não buscar dele, se eu não ter um relacionamento com o Espírito Santo, que me faça entender o plano dele e a vontade dele para a minha vida, também não vai adiantar. Nunca vou saber. Eu preciso ter uma intimidade com Deus. E a intimidade não é, ai Senhor, você sabe, conhece o meu coração. A minha oração não tem que ser assim, ó, Deus, tudo sabes. Não preciso falar, você já sabe tudo. Não, Ele quer te ouvir falar. Ele quer te ouvir falar para Ele saber que o que está no seu coração, como era de Davi, um homem segundo o coração de Deus, não é porque Davi era o bonzão, é porque o que Davi falava é o que ele realmente sentia. Então Deus, quando Ele olhava para Davi, eu já falei isso aqui várias vezes, Ele não olhava para a boca de Davi, Ele olhava para o coração e ouvia o que Davi falava. Cara, isso aí que ele está falando aí é o que ele está sentindo mesmo. Por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então quando Moisés, quando Paulo pira o cabeção e fala, eu prefiro ser apartado de Cristo, eu prefiro que o meu nome seja apagado do livro da vida, eu prefiro ir para o inferno. Quando os caras falam isso daí é porque eles entenderam. E aí, meu amigo, Deus vai olhar para esses caras e vai falar assim, véi, vocês entenderam. Quando você olhar para você mesmo no espelho, digamos assim, e falar assim, Deus, eu tenho muitos planos, eu tenho muitas vontades, eu tenho vontade de ser lindo, eu tenho vontade de mudar o cabelo, eu tenho vontade de fazer uma tatuagem, eu tenho vontades, mas eu não quero mais nada a não ser a sua. Quando a gente não entender, e não começar a fazer e pensar dessa forma, enquanto isso não acontecer, cara, é melhor você parar de escrever uns planos aí. Mas aí, cara, você vai pensar assim, puxa vida, então, que eu penso assim, então, se realmente é o plano de Deus, qual é o plano de Deus? Em que parte do plano de Deus nós estamos? Aí a gente precisa estudar um pouco, ler bastante a Bíblia, entender os contextos, os tempos, para saber em que posição que nós estamos. Ô Alex, você joga aqui, que posição que você joga aí? Cara, não sei, estou aqui. Eu vou ficar aqui perto do gol aqui, porque é mais fácil fazer gol. Não, moço, mas você precisa saber o plano do treinador aí, ó, para jogar. Você é o atacante, vai lá atacar, fica na zaga não. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Se Deus me levantou para pregar o Evangelho, então, meu amigo, eu preciso entender qual que é o plano de Deus. Pregar o Evangelho, é assim que funciona, é assim, condutas. Então, peraí, vou fazer o que está escrito para mim aqui, mas pensando no plano de Deus. Porque também não adianta
eu ser muito lindo, estudar a Bíblia, ver vídeos no YouTube, chegar aqui, falar bonito para todo mundo ouvir, e depois chegar lá em casa, deixa eu ver se eu fui bem. Porque esse aí vai ser um planinho, fazendo a minha vontade. E não é a minha e nem a sua vontade. Pelo menos de Gênesis a Apocalipse, não tem nenhum lugar falando assim, e Rite fará tal coisa. Não tem. E tudo isso, cara, quando você entende o plano de Deus, a influência que você tem no mundo, não estou falando na sua casa, muito menos na sua cidade e de onde você estiver falando. A sua influência no mundo vai fazer muita diferença, porque não é o seu plano que você está fazendo, é o plano de Deus. Vocês estão ligados? Quando você ouve o nome de Moisés, o que isso vira na nossa cabeça? Você entende quem é Moisés na hora, porque o cara fez o plano de Deus. Quando fala apóstolo Paulo, ou algum santo Paulo, você entende na hora o que esse cara foi, porque ele fez a vontade de Deus. Você pode ser um bom pastor, um bom líder, um bom tocador de viola, pode ser o que for. Se você não entender o plano de Deus, tudo que você é bom vai durar muito pouco. E mesmo assim, não é para fazer a sua vontade, é para fazer a vontade de Deus. Estava conversando com a Tatiana em casa, e nós entramos numa treta, e eu fiquei encanado, não posso falar bobagem, mas vai ser isso que eu vou dar uma dica para você. O quão o plano de Deus a respeito dos nossos irmãos, a respeito do amor de Cristo na nossa vida, o quão isso influencia na vida das pessoas. Por que Paulo e Moisés se preocupou também com as pessoas? Deus, eu quero que o seu plano seja cumprido na vida deles, porque Deus tem um plano para toda a humanidade. Eu entendo que o jardim do Éden não era ainda o plano de Deus, a vontade de Deus perfeita, porque Deus ele passeava no jardim, mas ele não habitava no homem. A vontade e o plano de Deus, ao fim de tudo isso, resumindo, cara, é habitar no homem, cara. É habitar, é estar dentro da gente, cara, vivendo com a gente. E isso lá no finzinho de Apocalipse você vai entender, depois que passa tudo, aí vai vir uns malucos aí querendo mandar, que eles têm um plano de dominar o mundo, e eles vão dominar mesmo, está escrito isso, está no plano. Vai dar uma treta, uma guerra muito louca vai acontecer, Jesus vai vir reinar na terra, e ainda não é o plano perfeito. Jesus vai reinar 1000 anos, coordenando, explicando, falando, sarando as nações. Depois de 1000 anos, cara, aí vai começar a eternidade. E aí eu acredito, sinceramente, que é aí que vai começar a ser cumprido o plano de Deus. Porque, cara, se Deus tem feito tantas coisas na nossa vida, na sua, na minha, na vida de tanta gente, e nós ainda estamos na metade do plano, você imagina o que Deus não está guardando para a eternidade. Porque eu acredito, sinceramente, que a eternidade não vai ser simplesmente sossego. Eu acredito que Deus vai se revelar a cada minuto para nós, cara. Coisas assim, ó, que nem na Bíblia está, acredito eu. Mas cai nisso aqui que eu estou falando para você, e eu quero que você leia comigo aqui, ó. 1 Coríntios 11, versículo 1. Deixa eu ver isso aqui. Primeira Coríntios 11, versículo 1 fala assim, ó. Paulo fala assim, ó: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E eu usei um exemplo que a Tatiana lá em casa, e até eu fiquei surpreso. E realmente, cara, é a ideia de Paulo, quando ele fala, sede meus imitadores, como eu tenho sido de Cristo, é isso. Imagina que Jesus está lá no fundo,
Vocês não estão vendo, só eu estou vendo, porque vocês estão olhando para mim. E Jesus faz assim, ó. E aí eu olho para Jesus e faço assim, ó. E aí eu falo para vocês: sejam meus imitadores, como eu estou sendo de Cristo. Mas Jesus está assim, e eu estou assim. Aí eu sei que é muito sossegado, aí você vai fazer assim, ó. Quando Paulo fala assim, ó, sejam meus imitadores, como eu tenho sido de Cristo, não é que Paulo está falando, olha para mim, porque eu estou olhando para Cristo, e aí você faz o que eu estou fazendo. Não, ele está falando assim, ó, olha como eu olho para Cristo. Está vendo como eu olho para Cristo? Então, faça isso, olha para Cristo assim, ó. Por quê? Filipenses 3, abre aí, rapidão. Filipenses 3, 17 fala assim, ó: irmãos, sejam meus imitadores, aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Pois como lhes disse muitas vezes, eu digo novamente, com lágrimas nos meus olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, Paulo está falando assim, ó, olha para mim, porque como eu tenho olhado para Cristo, como eu tenho vivido Jesus, como eu tenho entendido Ele, como eu tenho estudado sobre Ele, olha para mim como eu tenho feito isso e faça igual, olha para Cristo assim. Não olha para mim, lendo a Bíblia, orando e pregando, não olha assim para mim, não assiste os meus vídeos, não curta o meu canal. Curte sim? Não. Olha para Cristo, assim como eu tenho feito, Paulo falando. Chegou uma época que eu me arrisquei muito em falar um negócio desse. Olha para mim, como eu tenho servido a Cristo. Se fizer isso daí com o pensamento dos meus planos serem cumpridos na minha vida, vai chegar uma hora que você vai olhar para mim e eu vou estar na sarjeta. Cara, Paulo entendeu essa jogada. E ele deu um conselho, cara, eu tenho o plano de Deus, cara, queimando na minha vida. Eu conheci Jesus, eu fiquei 30 anos entendendo esse cara, sacando a jogada. Então olha para mim, seja meu imitador, como eu tenho sido de Cristo, porque nem Cristo fez a vontade dele, cara. E ele falou, seja feita a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu não quero nem batata frita hoje na janta, eu quero é Jesus fazendo a vontade dele. E o quão nós temos que ser influentes como ele, na medida que nós entendermos o plano de Deus e fazer esse plano ser cumprido na nossa vida, deixando o nosso plano de lado. Porque a influência, e isso é uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção, não é brincadeira. Eu vim meio assim, meio assado, falando com a Tatiane a respeito desse assunto que eu quero falar agora, e ela falou, meu Deus, não fala, mas eu vou falar para vocês entenderem o quão isso é tenebroso. Martinho Lutero, todo mundo conhece a história de Martinho Lutero? Levanta a mão, vamos participar. Acorda tudo que dormes. Martinho Lutero foi o pai da reforma. Certo, Zé? Me corrija se eu estiver errado. Martinho Lutero mudou a história da humanidade a partir do momento que ele pregou a sola do sapato, que ele pregou os papéis na parede, na porta. A partir daquilo ali, Alex, o trem mudou de assim, ó. Martinho Lutero, o pai da reforma, em 1517, ele mudou a história da reforma. 1517. Em 1543, Martinho Lutero escreveu uma carta
esculhambando os judeus. Mas ele falou, meu amigo, assim, de matar para cima. Conhece essa? Depois você dá uma pesquisada para você ver que eu achei aquilo incrível. Ele falou que os judeus eram uma raça de porcos e e merece morrer, e tem que queimar as igrejas dos judeus, os templos, e vamos acabar com tudo. 1543. O fim da Segunda Guerra Mundial. 1945. 1945. Se você fizer as contas comigo aqui, 1543 para 1945, a influência que Martinho Lutero teve na humanidade a respeito dos judeus, e eu vim conversando com a Tatiana, será que é, será que não é? Cuidado, presta atenção, e eu vim ler de novo para mim não falar bobagem. Eu não estou falando que Martinho Lutero influenciou Hitler, mas uma carta escrita, mata tudo, de um cara que mudou a história da humanidade, se isso não for influenciar, meu amigo, ao mesmo tempo que ele tem influenciado nós, isso aí, cara, não podemos tirar o mérito, porque foi Deus quem agiu na vida desse cara. Deus cumpriu o plano dele na vida dele, o plano de Deus na vida de Lutero, fazendo uma reforma, mudando a história. Cara, hoje, se nós estamos sentados numa igreja, estudando, lendo a Bíblia e nós devemos um pouquinho para esse cara aí, para Lutero. Porém, um erro na história, uma carta, pode ter sido causa de um negócio cabuloso, como uma Segunda Guerra. Então assim, por que eu contei isso? Se você tem um plano de casar, ter filhos, estudar, cantar no louvor, pregar o evangelho, ir para fora, viajar, não sei o que, você precisa primeiro entender o plano de Deus, fazer a vontade de Deus perfeitamente. Porque Deus, Ele vai fazer a sua vontade. A partir do momento que você fizer a dele, acredito eu. Mas você precisa entender de verdade o plano de Deus, para não ser mal influência para muita gente que tem ouvido você, visto você. Porque parece que não, mas as pessoas olham para a gente. Algumas pessoas nos admiram. Principalmente nossos filhos. Se eu não entender a vontade de Deus na minha vida e fazer a vontade de Deus cumprir, eu vou influenciar a vida do meu filho. Eu vou influenciar a vida da igreja. Então, cara, vamos fazer cumprir a vontade de Deus. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Nós precisamos entender a vontade de Deus, mudar um pouco a nossa, porque se for botar na peneira, qual é a minha vontade? Bom, amanhã eu vou acordar cedo, vou lá, vou ler um pouco da Bíblia, vou almoçar na minha sogra. Beleza, cumprindo meu plano no domingão de descansar. Mas e o plano de Deus? Às vezes no horário do almoço, falar do amor de Cristo, o que Cristo tem feito, tentar mudar a história de alguém que está passando uma necessidade. E esse tempo, cara, tem muita gente passando uma luta, perdido nos planos. Nossa, eu tinha um plano de construir minha empresa, tinha um plano de terminar a faculdade, puxa vida, quebrou tudo, a faculdade fechou e não abre mais, meu patrão mandou embora, minha empresa não está indo, puxa vida, cara, meus planos não estão dando certo. Talvez seja o momento de você falar assim, peraí, se o seu plano não está dando certo, o de Deus está. Quer saber qual que é? Mas chapa ali o evangelho. E o mais importante, prega o evangelho para você, todos os dias. Não esquece, o evangelho tem que servir para mim primeiro,
para depois servir para os outros. Eu tenho que ser influenciado por Jesus, para depois influenciar os outros. Entenda uma coisa, essa frase eu gosto demais, e é para encerrar. Se vocês quiserem vir. Se você olha para você e vê que você tem andado na carne, eu tenho andado muito na carne. Mas Deus, Ele é misericordioso, Jesus, Ele me perdoa. E lá vai a frase: andar na carne, para você o que é andar na carne, a Bíblia fala que é pecado. E da mesma forma que em Êxodo 32, 33 fala: o Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vai e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá na sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente eu castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Se há um plano a ser cumprido, a ser entendido, a ser vivido, esse é o plano de Deus, não é o nosso. Se você está perdido em qual que é o plano de Deus e não quer abandonar o seu, cara, tudo há um jeito, dá jeito para tudo. Primeiro, entenda o plano de Deus, saiba qual é o plano dele, qual é o plano que ele tem para a sua vida, e adapte o seu plano, as suas coisas, à vontade de Deus. Ai, Deus, mas eu quero, sei lá, fazer uma tatuagem. Primeiro precisa ver se é do plano de Deus, se é da vontade de Deus. Não, eu quero viajar o mundo pregando o evangelho. Primeiro você precisa ver se é o plano de Deus. Às vezes Deus quer que você pregue o evangelho para os moribundos. Às vezes Deus quer que você pregue o evangelho para o presidiário, para os seus filhos, para os seus irmãos, para você mesmo. Às vezes Deus quer você aonde você está, e você está querendo sair. Moisés queria ficar onde ele estava. Não, eu quero ficar aqui, cara. O que eu vou fazer lá? Nem falar eu falo direito. Mas Deus quis tirar Moisés dali e levar ele para outro lugar. A igreja em Atos queria ficar ali. Não, vamos ficar aqui. É aqui. E Deus, no plano dele, fez ali uma perseguiçãozinha para os caras poderem espalhar. Vai, gente. Vamos. Meu plano não é que vocês fiquem aqui, não. É que vocês vão pregar o evangelho a todas as nações. Aqui, só aqui já está pregando, já. Pode ficar sossegado, vai ter gente que vai ficar pregando aqui. Não, Deus, mas eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho que arrumar um emprego, já estou ficando velho, uma namorada. Cara, então primeiro faz o plano de Deus, depois você pega no batente aí com o teu plano. Se tem um cara que nunca planejou nada, cara, eu não tenho casa, não tenho um golzinho, tive filho, tudo sem planejar nada, cara. Se tem um cara que não planeja as coisas, sou eu. E olha que eu sou 10 anos formado numa multinacional em planejamento. Não é irônico e parece até uma hipocrisia? Trabalhar em planejamento, mas não planejar nada. O plano de Deus é o que importa. A vontade de Deus é o que importa. E se você está aqui hoje, sentado, ouvindo o que eu estou falando, fique de pé, por favor. E começa a pensar assim, ó. Deus, realmente, ouvindo tudo isso, pensando aqui comigo, os meus planos são maiores do que os seus. Mas, Senhor, esquece meus planos. A partir de hoje eu não quero planejar mais nada, a não ser que a sua vontade, o seu plano, o desejo do seu coração seja cumprido na minha vida.
Feche seus olhos. Nós vamos cantar uma música. E isso, cara, não está no plano dessa música entrar no seu coração e mover a tua alma e fazer você virar de ponta cabeça. Não. Ouve essa música, depois eu vou orar. Mas pensa aí. Ora na sua mente. Jesus, você faz parte do plano. Você morreu na cruz, mas morreu assim, uma morte feia, terrível. Cumpriu o plano de Deus, se tornou o homem mais importante da humanidade, pelo menos para mim deveria ser. E eu quero cumprir a vontade de Deus, para nada disso ser em vão. Jesus, o seu plano, o plano de Deus desde o início. Se eu não sei, eu quero conhecer, e eu quero ver, eu quero fazer cumprir, eu quero entender Ele, e eu quero que vá para frente, eu quero fazer parte. Se eu morrer daqui 10 anos, 20 anos, 60 anos, eu quero que esse plano continue. Eu não quero que esse plano continue sem que eu faça parte desse plano. Amém? E a gente vai orar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
Jesus, vem morar, Senhor Deus, no nosso coração, ó Pai. Vem fazer morada em nós, Senhor Deus. Faça a sua vontade se cumprir em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Traga, Senhor, o seu Espírito Santo, ó Pai, para habitar em nós, Senhor Deus, em nosso meio, ó Pai, em nome de Jesus. Nós não podemos nem imaginar, Senhor, o quão bom será, ó Deus, quando o seu plano for cumprido em nossas vidas. Mas em nome de Jesus, Pai, que a partir de hoje, Senhor Deus, comece a fazer diferença, Senhor Deus, a sua vontade em nossas vidas. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, olhar para a tua palavra, Senhor Deus, com a luz do entendimento do Espírito Santo e buscar entender, Senhor Deus, o seu plano para nós, o seu plano, Senhor Deus, para a humanidade, para a igreja, Senhor. Como diz a sua palavra, Senhor Deus, uma noiva, para que os atos de justiça da noiva, Senhor, sejam perfeitos, Senhor Deus, como o Senhor planejou, ó Pai. Que nós possamos ser a igreja, a noiva, com atos de justiça perfeitos, ó Pai. Para podermos, Senhor Deus, estar com o Senhor, fazendo parte desse plano, vivendo esse plano, entendendo esse plano, Deus, em nome de Jesus. Que o seu Espírito Santo, ó Pai, nos incomode, nos tire da cadeira, Senhor Deus, do conforto, ó Pai, e nos mostre, Senhor Deus, em nome de Jesus, uma direção, ó Deus, para o entendimento da tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. É o que eu oro, Senhor Deus, para mim e para a igreja do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu não sou muito de ser entendido. Às vezes eu falo de muita coisa e às vezes nem eu mesmo entendo, mas o que eu falo, na verdade, eu entendo, mas é complicado de explicar, sabe? Igual eu acabei de fazer agora. Mas, cara, ninguém melhor do que o Espírito Santo para clarear todo o plano de Deus para a nossa vida. A partir do momento que você pegar a Bíblia e ler e não entender o plano, cara, o Espírito Santo está ali, do lado, o melhor professor. Mas faça de tudo para entender o plano de Deus, cara. Amém? Vai na graça, na paz, em nome de Jesus.